A paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da classe de jovens, nossa classe Gideão e Ruth. E na lição de hoje o título é o seguinte: a ação de graças pela igreja de Corinto. E nós vamos abordar 3 tópicos: a saudação de Paulo à igreja, Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios e uma igreja marcada pelos dons. Mas antes de darmos sequência, nós vamos aqui pedir para você deixar o seu like e não se esquecer de compartilhar esse trabalho com outras pessoas. É muito importante. Vamos lá então. Paulo dá início à carta com as saudações de forma fraternal e agradecendo a Deus pela vida dos coríntios. O amor de Paulo por essa comunidade fala mais alto do que sua insatisfação com alguns comportamentos internos reprováveis que eles tinham. E antes de falar sobre os problemas, o apóstolo registra uma das características da igreja, que era a abundância de dons. Vamos daqui começar a abordar agora o primeiro tópico, que é a saudação de Paulo à igreja. Na época do apóstolo Paulo, existia um certo padrão de escrita para as correspondências. Elas geralmente começavam pelo endereço, que compreendia os nomes do remetente, do destinatário e também as saudações. Na sequência, havia um prefácio, que é a segunda seção da carta, que poderia ser formulada como uma ação de graças envolvendo descrições da situação do remetente e também da condição do destinatário. Após a apresentação dos assuntos expostos no corpo da carta, essa correspondência era encerrada com uma saudação final e a sua despedida. Paulo não inventa um modelo novo para escrever, pelo contrário, ele segue exatamente o modelo que existia, favorecido pela sua boa formação. No entanto, nem sempre Paulo escrevia pessoalmente suas cartas. Ele fazia uso de outro costume da antiguidade, comum tanto nas casas comerciais quanto nas famílias mais abastadas, que tinha à sua disposição uma pessoa para isso, um escravo bem instruído para redigir essas correspondências, que eram ditadas pelos seus senhores. O nome desse escriba profissionalmente era amanuense. Paulo não escreveu a carta aos romanos com suas próprias mãos, mas ele ditou para um copista, chamado Tércio, provavelmente conhecido dos irmãos da igreja de Roma, pois ele acaba aproveitando para enviar também saudação a essa igreja lá em Roma. Quando Paulo escreve aos Coríntios, de início demonstra que ele também não trabalhava sozinho. O irmão Sóstenes estava com ele. Este Sóstenes era o antigo chefe da sinagoga de Corinto, que se converteu a Cristo e foi espancado pelos judeus diante do tribunal romano por defender o apóstolo Paulo. Enquanto Paulo escreve a carta em Éfeso, Sóstenes continua ao seu lado para o ajudar na comunidade cristã com seus problemas. Mais para frente, iremos ver que Paulo sempre delegava atividades e responsabilidades aos seus auxiliares, como por exemplo Apolo, Timóteo, Silas e Tito. Paulo, como era de costume em outras cartas, ele faz questão de defender seu apostolado e a origem divina do seu chamado, pois na comunidade também surgiam falsos mestres que constantemente tentavam manchar a imagem do apóstolo e o valor de sua mensagem. O apóstolo Paulo faz questão de destacar que seu ministério era da vontade de Deus. A convicção do chamado dá a garantia na excelência do exercício do ministério cristão. Vamos agora para o segundo tópico. Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos irmãos em Coríntios. Paulo, como era seu costume, inclui no início de sua carta ações de graça a Deus pela obra de Cristo na vida de seus ouvintes. O hábito de orar pelas pessoas desenvolve em quem ora o sentimento de empatia, de colocar-se no lugar do outro. A pessoa que ora sinceramente diante de Deus tem a tendência de ter um melhor relacionamento interpessoal. Paulo estava com o coração abatido pelas informações que havia recebido sobre a situação da igreja lá em Corinto. Mas, antes de tudo, ele reconhece o valor da obra de Deus na vida daquelas pessoas. Elas haviam aceitado a mensagem do Evangelho e estavam buscando uma nova vida com Deus. Paulo dá graças pela conversão e a fé em Cristo dos irmãos em Coríntios, fruto de sua pregação e testemunho da vida transformadora na convivência que Paulo teve por 18 meses naquela comunidade. O estilo de vida da cidade era um grande desafio para a manutenção de uma vida de testemunho. Paulo, mesmo diante das diversas falhas demonstradas pelos membros da igreja, era grato pela permanência do grupo de fiéis. Ele distingue 3 pontos importantes: o enriquecimento na palavra,
no conhecimento experiencial de Deus e o testemunho de Cristo confirmado neles. O apóstolo conhecia bem o poder do evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Paulo sabia que a cultura e os costumes da cidade eram um grande desafio para os membros da igreja. E o apóstolo dá uma mensagem de ânimo para os seus liderados. No meio da comunidade estavam acontecendo muitas falhas e comportamentos inadequados. Contudo, Paulo não poderia desistir deles. Muito pelo contrário, ele tinha consciência de que deveria dar graças a Deus pela obra de Cristo na vida daquelas pessoas, porque ele também pensava que conhecia Deus e precisou ter a sua vida totalmente transformada pelo amor de Cristo. Além do mais, não eram todas as pessoas da comunidade envolvidas nas divisões e também nas dissensões. Pelo que tudo indica, na sua maioria, eram as pessoas com melhores posses e condições educacionais e culturais, segundo o critério humano, que provocava todas essas dissensões. Paulo inclui um alerta de fidelidade em suas ações de graça, o reconhecimento e as ações de graças pela vida e fé dos destinatários prepararam o caminho para o que estava por vir. Tem alguns teólogos que afirmam que as palavras amáveis de Paulo eram uma forma de ironia, mas isso não é o que representa a realidade. Paulo realmente vai preparando o coração dos ouvintes para expressar suas preocupações com as informações que ele havia recebido sobre o comportamento interno e reprovável na comunidade. Eles ainda estavam no início da caminhada cristã e estavam faltando maturidade espiritual. Paulo faz menção da promessa do arrebatamento e cita o dia do Senhor. Esse dia tem um significado teológico muito forte. No Antigo Testamento, a expressão o dia de Yahvé apontava para o juízo de Deus, o dia do juízo de Deus. No Novo Testamento, a expressão refere-se ao regresso de Cristo. De uma certa forma, o arrebatamento também é uma forma de juízo, pois quem não está preparado não será arrebatado. Por outro lado, para quem está dentro da vontade de Deus, será um dia de gozo e vitória permanente. Infelizmente, sempre existirão aqueles que estão indiferentes, apáticos, por não terem recebido ou por não terem crido na mensagem do Evangelho. Paulo temia que o comportamento dos membros daquela comunidade pudesse comprometer a sua própria salvação. E por isso, Paulo temia que o comportamento dos membros daquela comunidade pudesse comprometer a própria salvação deles. O apóstolo deixa claro que o comportamento no presente pode comprometer completamente o futuro, evidenciando que um dos objetivos de sua carta era acabar com os conflitos e comportamentos que não condiziam com a vida cristã. Paulo esclarece que sua expectativa estava fundamentada na fidelidade de Deus ao seu projeto de salvação da humanidade. A sua conversão do judaísmo para o cristianismo certamente mudou sua forma de ver o Senhor, de um Deus irado e vingativo para um Deus de amor e de misericórdias. Na comunidade cristã em Corinto existiam muitas práticas que não agradavam a Deus, mas Paulo tinha a convicção de que Deus nunca desistiria deles. Por mais falho que seja o ser humano, Deus sempre está disposto a perdoá-lo e auxiliar na mudança de rumo em suas vidas. Os crentes eram abençoados pelo Espírito, mas não estavam andando pelo Espírito. No entanto, Paulo confiava plenamente na fidelidade de Deus ao plano de salvação da humanidade planejada por meio de seu Filho Jesus Cristo. Foi por esse motivo que ele afirma categoricamente: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo não está afirmando que, uma vez que havia feito a decisão por Cristo, estava salvo de forma definitiva. Ele está enfatizando a fidelidade de Deus com o plano de salvação. Para isso, os cristãos em Corinto deveriam manter-se firmes na sua fé. No caso de falha, Deus sempre está disposto a dar uma nova chance a quem estiver disposto a retornar para Ele. Deus é fiel nas suas promessas e o plano de salvação em Cristo Jesus. Partindo agora para o nosso último tópico, uma igreja marcada pelos dons. Os dons são o cumprimento da pregação do Evangelho. Os primeiros versículos da carta trazem uma saudação bem encorajadora do apóstolo, destacando a graça e a paz que vem de Deus por meio de Jesus para o seu povo. Dentre esses versículos, o versículo 7 pode de repente até passar desapercebido, mas tem um grande impacto na comunidade de Corinto.
e será tratada com mais detalhe por Paulo mais para frente em sua carta, lá em 1 Coríntios 12, 14. Paulo sensibiliza seus ouvintes de que as promessas de Deus, por intermédio de sua pregação do Evangelho, estavam sendo cumpridas no meio da comunidade. Eles estavam cheios de dons, dos presentes que Deus havia dado para aquela comunidade. E Paulo chega a afirmar que nenhum dom lhes faltava. De qualquer forma, os dons concedidos à igreja serviam de testemunho de verdade da doutrina cristã pregada pelo apóstolo. Paulo, ao escrever a carta, provavelmente fica imaginando no momento que havia chegado à cidade de Corinto. Muitos que estavam lá na comunidade, no momento que Paulo escreveu essa carta, assim como o próprio apóstolo, lá no passado, na sinagoga judaica, estavam agarrados no legalismo judaico e de repente são alcançados pela sua pregação do evangelho. Lá na sinagoga também deve ter conhecido vários devotos que se sentiam desprestigiados e inferiores no ambiente judaico. E ao aceitar Jesus, descobre que também tem acesso direto a Deus sem qualquer intermediário. Mulheres, crianças, escravos, entre outros marginalizados que ouviam que as pessoas ricas estavam naquela situação porque eram justas, e os pobres devido ao pecado, como o ensino da teologia da retribuição que ainda imperava na Palestina. E ao se converter, sente-se incluído como filhos de Deus. Todos estes, em especial quando estavam já nas casas, em suas reuniões cristãs, certamente ouviram Paulo pregar sobre os dons e dizer que todos teriam acesso e que Deus deliberadamente os dá a quem quer. Paulo deve ter ficado muito feliz ao ver os dons sendo derramados entre os cristãos em Corinto. Isso trouxe muita alegria ao apóstolo, pois tratava-se dos seus filhinhos, aquelas pessoas a que ele tinha pregado o evangelho. Agora, ao escrever a carta, sabendo dos problemas internos da comunidade, Paulo lembra-os dos dons recebidos de Deus, algo para ser preservado e continuar sempre sendo buscado. Algumas pessoas ainda hoje questionam a existência e a finalidade desses dons. Outros que defendem a teologia cessacionista afirmam que os dons serviram somente para os tempos da igreja primitiva, como se Deus fosse limitar os seus dons ao tempo e ao espaço. Porém, não há melhor forma de comprovar uma verdade a não ser experimentando ela. Por isso, muitos, como os coríntios, podem comprovar o cumprimento da pregação do evangelho desfrutando os dons de Deus em sua vida. E outro ponto a se destacar é que uma das primeiras reações que se houve em relação aos leitores das cartas aos coríntios é: como é que Deus pode derramar tantos dons para uma igreja tão rebelde, tão cheia de problemas morais? Mas veja só, o próprio significado de dom, que é um presente imerecido de Deus, nos dá a entender por qual motivo que isso acontecia. Paulo diz que a manifestação dos dons na igreja era o testemunho de Cristo, confirmado no meio dela. E os dons espirituais confirmam o anúncio da palavra de Deus. Porém, já para a gente estar concluindo a nossa lição, os dons não definem o grau de espiritualidade. No meio pentecostal, a cultura que predomina é de que as manifestações dos dons espirituais são sinônimos de espiritualidade e santidade. Isso é um grande engano, pois a santidade é evidenciada pelo, anota aí, fruto do Espírito. Infelizmente, em algumas pessoas não observamos a mesma devoção na busca do desenvolvimento do fruto do Espírito como ocorre na busca pelos dons espirituais. Na nova situação diante de Deus, o cristão deve andar sob a lei do Espírito de vida. Muitas pessoas confundem uma pessoa avivada com manifestações externas e de dons espirituais, mas Paulo deixa muito claro em Romanos 8:2 e principalmente na carta aos Gálatas que a pessoa avivada é aquela que tem vida espiritual manifestada pela presença do fruto do Espírito em sua vida, conforme está registrado lá em Gálatas 5. E mais um detalhe muito importante. Os dons devem ser utilizados com base no amor. Exatamente. Talvez seja o motivo de Paulo incluir o capítulo 13, o poema do amor, entre os capítulos 12 e 14 dessa carta. O poema do amor é um interlúdio ao tema teológico dos dons espirituais. Assim como Tiago, ele mostra para quem quer ver e também para quem não quer qual é o sentido da verdadeira religião, que não está baseada nas práticas litúrgicas nem nos dons espirituais,
entre outros aspectos da vida religiosa, mas no amor, centrado no amor. Veja só, o amor aplicado é um dos sinais da espiritualidade cristã. Não é por acaso que Paulo relaciona o amor como uma das facetas do fruto do Espírito. A diversidade de dons é um grande tesouro para qualquer comunidade, desde que o dom não seja considerado um fim em si mesmo. É por isso que Paulo, nas suas cartas, aconselha a humildade na utilização dos dons dados por Deus e adverte sobre o perigo de se utilizá-lo para a sua projeção própria. Quando alguém recebe os dons e usa-os com o objetivo de glorificar a si mesmo, esse alguém está tomando para si o que é para ser dedicado exclusivamente a Deus. Os dons são dados gratuitamente pelo Senhor para serem compartilhados e trazerem mais benefícios quando se completarem com outras pessoas. Isso representa um processo de sinergia. E é exatamente por isso que Paulo compara a igreja como um corpo. Paulo ele dá graças pelos dons que se manifestavam entre os coríntios, mas adverte severamente que os dons devem ser usufruídos para o bem comum. Ficando assim uma lição muito importante para as nossas vidas, que é o de buscar constantemente e diligentemente os dons espirituais. Porém, essa busca deve estar associada com uma busca também incessante pelo desenvolvimento do fruto do Espírito em nossas vidas, pois essa está diretamente ligada ao nosso caráter. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essa foi a lição deste domingo. Espero que tenha contribuído para o seu desenvolvimento e elevo espiritual. E até uma próxima lição. Tenham a todos um excelente domingo, uma excelente semana. Deus vos abençoe ricamente.